A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Boa tarde, somos alunos do 7º ano e iremos hoje abordar a temática do racismo. Se você é cego, você não é racista, mas se você é racista, sinto muito dizer, você é cego da alma. Pois, meus caros, o amor não tem cor. Fique agora com o CMJ Notícias e conheça alguns dos muitos casos e como pode ser julgado. Uma sociedade que ainda continua criando racismo. A pessoa negra muitas vezes é retirada de vários locais, xingada ou ignorada só por ter uma etnia diferente. Mas por que acontece isso? Não somos todos iguais? Boa tarde, hoje no CMJ Notícias iremos apresentar casos de vítimas ou injúria de racismo ou injúria racial que acontece no Brasil. A população negra ainda sofre com ataques racistas no dia a dia. São histórias de agressão no esporte, no dia a dia e na escola. Um desses casos de violência aconteceu no esporte. O goleiro Aranha, um dos principais ídolos da Ponte Preta, foi vítima de um caso de racismo que teve muita repercussão e marcou sua carreira. Em 2014, quando era goleiro do Santos, integrantes da torcida do Grêmio o chamaram de macaco. Na ocasião, o time foi excluído da Copa do Brasil e condenado a pagar multa de 50 mil. Violência no dia a dia. Tudo começou quando os dois irmãos, Denis e Danilo, evangelistas, tentaram usar o banheiro da estação de trem da Barra Funda em São Paulo. Segundo eles, o segurança do local lhes informou que o banheiro já estava fechado e os mesmos não poderiam entrar. E ao perceber que outras pessoas saíram do banheiro, Denis foi questionar o fato ao segurança, que lhe respondeu com a seguinte frase: "Sai fora, macaco." Nisso, policiais foram chamados ao local e levaram Denis para uma sala onde foi agredido. 2 policiais foram afastados. Racismo na escola. Uma menina de 10 anos perdeu a vontade de ir à escola após supostamente sofrer ofensas racistas feitas pelas colegas de classe em Rio Branco. Segundo a tia da criança, Cristina Caetano,
Ela teria sido chamada de preta, imunda e suja por várias vezes, e a direção da unidade teria tratado o caso como besteira. A tia disse que a criança sempre foi alegre e sorridente, mas tinha apresentado mudanças de comportamento. A menina teria dito ainda que essa não foi a primeira vez que as duas colegas teriam feito ofensas racistas contra ela. Boa tarde. Essa foi mais uma edição do CMJ Notícias. Como vimos, a prática do racismo é uma realidade que não podemos fingir que nada acontece. Será que existe punição para tal ato? Oi, tudo bem? Aconteceu uma coisa? Cala a boca, quem é você pra falar comigo, sua negra? Volta pra essas aulas, sua negrinha. Ai, socorro! Socorro! Ai! Ai! Socorro! Ai! Racismo ou injúria racial é crime. Segundo a Constituição Federal de 1988, determina que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei. Agora vamos voltar nossas atenções ao julgamento do senhor Jefferson da Silva. Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a presente sessão do Tribunal do Júri da Comarca do Colégio Menino Jesus no ano de 2019. Determina a senhora escrivã que realiza a chamada do jurado sobre ato. Convidamos para a entrada essa chamada nomeal das partes que irão compor a mesa do Tribunal do Júri nessa primeira sessão da referida comarca. Convidamos para a entrada a senhora Mariana Bezerra, promotora, senhora Mariana Santana, advogada de defesa, e que entra também o réu Jefferson da Silva. Tendo em vista que já foram escolhidos os 5 jurados para fazerem parte deste conselho, declaro aberta a presente sessão. Vai ser submetida a julgamento a ideologia do racismo. Senhores jurados, peço que fiquem atentos a tudo que será dito em plenário, uma vez que hoje vocês serão juízes de fato, ou seja, responsáveis pelo julgamento feito. Busquem informar sua convicção e sintam-se à vontade para pedir esclarecimentos a qualquer momento. Levantem-se todos. Senhores jurados, em nome da lei, consinto-vos a examinar com imparcialidade esta causa e proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Prometo. No dia 10 de fevereiro foi apresentada uma denúncia de violência verbal e física contra a vítima Inácia Garcia, na cidade de Pombal. A causa se deu devido à etnia da vítima. Com palavra a vítima. Eu fui agredida por esse homem sem motivo algum. Primeiro ele chegou no ambiente que eu estava e não quis ficar no lugar. Depois fui cumprimentar esse rapaz para ver se algo tinha acontecido e ele mandou eu sair dali, dizendo que eu era uma negrinha, dizendo que deveria voltar para a senzala e outros xingamentos e me agrediu devido à minha cor. Passa a palavra à promotoria. Boa tarde, meritíssima, à ilustre advogada de defesa e ao corpo de júri. Gostaria de iniciar as perguntas. Senhor Jefferson, o senhor afirma que conhece a vítima Inácia? Não. O senhor afirma que ao chegar no local, a vítima estava presente? Sim. O senhor afirma ter chamado a vítima de negrinha e ter mandado voltar para a senzala? Diante da tudo do réu, considero-me satisfeito. Passa a palavra. Se apresente testemunho. Eu juro, meritíssimo, falar a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus da Justiça. Conta-nos o que você viu. No dia 10 de fevereiro de 2017, próximo às 23 horas, presenciei o ato ocorrido entre os indivíduos. Ao perceber, tentei apartar a briga,
mas foi empurrado por uma das pessoas que estavam ali. Percebi também que este homem estava com muitas grosserias com a menina e também muito violento. Não consegui entender o porquê, já que a vítima aparentemente não teria feito nada a ele. A senhora conhece algum dos envolvidos? Não conheço. Encerradas as inquirições, daremos início aos debates orais. Saúdo novamente a senhora magistrada e a todos aqui presentes. Gostaria de iniciar a defesa da minha tese, afirmando que a liberdade sempre deve vencer em relação ao racismo e que devemos superar qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, étnica ou sexual, para que possamos viver uma sociedade mais justa. Com isso, afirmo que estamos diante de um caso simples, tão simples que até peço desculpas, pois este homem, de forma fria e dolosa, agrediu verbalmente e fisicamente a vítima apenas pelo fato dela ser negra. Então, julgo, diante da Lei 7.716, que torna crimes atos contra a raça ou cor. E quero que o mesmo seja punido por pena máxima. Uma palavra, advogado. Boa tarde, senhores. Gostaria de cumprimentar a meritíssima juíza e a todos os presentes. Meu cliente tem um histórico de sofrimento. O mesmo já passou com seus familiares por inúmeras situações de preconceito. É tão vítima da sociedade quanto a vítima. A luta da sua família começa quando seu Jorge, Dona Mercedes e seus avós se apaixonam, pois seu avô era negro, ruivo e sua avó negra. Devido a isso, a família se opôs com fúria ao romance. Era uma confusão em todas as áreas. O que fazer? O amor falara mais alto e tiveram que lutar para sustentar sua família, já que as pessoas costumavam discriminá-los e excluí-los de tudo. Em todas as áreas sofreram para conseguir o básico. Muitas conquistas importantes conseguiram, mas que não adiantam muito se ficarem apenas no papel. Caro colega, levando em conta todas as conquistas que já obtivemos desde 1989 e tais que fazem parte do Código Penal brasileiro, devido à pressão dos movimentos identitários que reivindicam o preceito de igualdade e que na lei já citada acima torna crime ato ou indução ao racismo, então, meritíssimo e a todos aqui presentes, não podemos considerar tal banal o fato do réu agredir a vítima apenas pelo fato dela ser negra. Uma palavra, advogado. Senhora promotora, quando a vítima chegou no local do ocorrido, o réu estava saindo de lá e não se tem provas de que o mesmo saiu pelo simples fato da vítima. Especulação. Pois bem, quando a vítima Inácia foi cumprimentar Jefferson, ele lembrou-se do passado preconceituoso que sofreu juntamente com sua família, pela maneira que a vítima utilizou as palavras e o tom de voz. Sendo assim, reitero a condição de vítima de meu cliente, vítima de uma sociedade que constrói pessoas com atitudes desumanas, pois, como afirma Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Sendo assim, meu cliente já mostrou que sua atitude foi impensada e involuntária, pois naquele momento ele reviveu toda a sua história de sofrimento. Peço que os senhores jurados se retirem do júri e acompanhem a senhora promotora para proceder à votação do réu, e em seguida voltem para o resultado do conselho de sentença. Quanto exposto, atendendo ao resultado do conselho de sentença, julgo procedentes em parte a denúncia e a pronúncia para, em consequência, julgar o acusado Jefferson Ferreira pela prática de crime de racismo presente no artigo 140 do Código Penal e também na Lei 7.716, que pune atos dessa natureza. Sendo assim, declaro encerrados os presentes trabalhos relativos à primeira sessão periódica de 2019 desta comarca. Agradeço aos senhores jurados, às testemunhas,
ao promotor à promotora de justiça e a todos aqui presentes. Muito obrigada. Não deixe o racismo te vencer, seja forte. O negro não é descendente de escravos, é descendente de pessoas que foram escravizadas. Preconceito é um crime intelectual. Mata a inteligência, mata a existência, é tóxico. A única característica que separa as pessoas é a impressão digital. A única raça que existe é a humana, e ela não é separada por cor. Preconceito cria nova raça, a raça dos desiguais.